Dinâmica para trabalhar os problemas da sociedade e as políticas públicas. O material utilizado aqui é uma jarra com água, copos descartáveis com símbolos que representam um pouco dessa problemática das políticas públicas, os problemas da sociedade. O procedimento a turma vai apresentar logo em seguida como que se procede a dinâmica. Aqui é para identificar o material e a problemática das políticas públicas na sociedade. O objetivo dessa dinâmica é levar os participantes a sensibilizar sobre a questão das políticas públicas em meio à sociedade e serem também agentes participativos, protagonistas dentro dessa problemática das políticas públicas, dentro daquilo que é aspecto problemáticos da sociedade. Os problemas que estão dentro dos copos, quando vocês colocarem as políticas públicas, que é água, alguns objetos vão flutuar, ou seja, quando você coloca a política pública, o problema é solucionado e sobe a solução do problema. E alguns objetos vão ficar intactos, mas a política pública vai estar agindo ali de qualquer jeito. O tema é drogas. Desde 2012, aparecia em primeiro lugar entre os temas mais graves. Neste ano foi superada, mas se manteve entre as questões que tiram o sono dos brasileiros. Um total de 61% dos entrevistados a citou. Quando perguntado sobre as prioridades, surge como o nono lugar do ranking. Aí, ao meu ver, a política pública que pode resolver essa questão das drogas é o lazer, a recreação e a cultura. O tema é lentidão da justiça e impunidade. O tema está preocupando mais do que em anos anteriores. Em 2014, aparecia em 6º lugar. Nesta última pesquisa, subiu para o 4º lugar, sendo citado por 51% das pessoas. Ao meu ver, o que pode resolver a lentidão da justiça e da impunidade é a justiça e a assistência social. O material aqui oferecido é reajunte de azulejo, cerâmica, enfim. A água, quando em contato com ele, a tendência é compactar. Quase sempre a justiça anda engessada, né? Em situação de resolução de processos, de problemas na sociedade, né? Aliás, os processos se tornam problema, porque fica quase que realmente engessado. O meu problema é a violência. A política pública pode investir na segurança para fazer a violência acabar. Em terceira posição na lista, foi citada por 57% dos brasileiros como um problema extremamente grave. A questão é apresentada como a 6ª prioridade. Habitação. O déficit habitacional é grande no Brasil. Existem milhões de famílias que não possuem condições habitacionais adequadas. Na grande e média cidade é comum a presença de favelas e cortiços, encontrando também pessoas morando nas ruas, abaixo dos viadutos e pontes. Nesse local, as pessoas possuem uma condição inadequada de vida, passando por muitas dificuldades. E eu acho que para solucionar esse problema tem que ter a habitação e a moradia. Impostos elevados. Para 45% das pessoas, a carga tributária é um problema.
estreitamente grave do país. Na pesquisa anterior, era sétimo principal problema. A redução de impostos figura como sexta prioridade em 2016, partindo de uma análise sistemática e argumentativa. É presente trabalho feito necessário concluir que há uma grande necessidade que haja uma relevância da verdadeira efetividade dos direitos constitucionais e garantias sociais. A nossa Constituição Federal, em 1988, trouxe uma previsão de diversos direitos, tais como a saúde, o lazer, o trabalho, a educação, entre outros direitos previstos no artigo 6 da Carta Constitucional de 1988. E eu acho que para melhorar esses impostos tem que ter a redução da carga tributária. O que é carga tributária? Desemprego. Embora a geração de empregos tenha aumentado nos últimos anos, graças ao crescimento da economia, ainda existem milhões de brasileiros desempregados. A economia tem crescido, mas não o suficiente para gerar os empregos necessários no Brasil. A falta de uma boa formação educacional e qualificação profissional de qualidade também atrapalham a vida dos desempregados. Muitos têm optado pelo emprego informal, sem carteira registrada, fator que não é positivo, pois esses trabalhadores ficam sem garantia dos direitos trabalhistas. Que tipo de política é essa de resolução? Causas de políticas públicas, trabalho e emprego. Hoje, pessoas que possuem uma condição financeira melhor para procurarmos os planos de saúde e o sistema privado, pois a saúde pública encontra-se em estado de crise aguda. Hospital superlotados, falta de medicamentos, greves funcionários, aparelhos quebrados, filas para atendimentos, prédios mal conservados são os principais problemas encontrados em hospitais e postos de saúde da rede pública. A população mais afetada é aquela que depende deste atendimento médico, ou seja, as pessoas mais pobres. O meu mesmo é saúde, é o remédio. A situação da saúde no país aparece como o quinto maior problema, citada por 50% dos entrevistados. No entanto, a melhoria é a prioridade número 1 na opinião da população, desde que a pesquisa passou a ser feita, há 4 anos. Educação. Os dados sobre o desempenho dos alunos, principalmente da rede pública de ensino, são alarmantes. A educação pública encontra vários problemas e dificuldades. Prédios mal governados, falta de professores, poucos recursos didáticos, baixo salário, greve, violência dentro da escola e entre outros. Este quadro é resultado do baixo índice de investimento público neste setor. O resultado é deficiente formação dos alunos brasileiros. Corrupção é o principal problema do país atualmente, na opinião dos entrevistados. Na pesquisa feita em 2014, ficava em terceiro lugar atrás de drogas e violências. Na última pesquisa, foi citada por 65% das pessoas e entre a prioridade de 2016 apresentava o terceiro lugar. 65%, né?
corrupção pode ser combatida com a moradia e ética e com Moralidade e ética, né? Desemprego. Empata com a inflação no percentual de brasileiros que cita como o principal problema 46%. A pesquisa mostra que os brasileiros estão cada vez mais preocupados com o desemprego. A posição no ranking subiu para primeiro para o sexto. A promoção de geração de empregos surge como terceira prioridade em 2016. Em 2015 aparecia em número. O povo brasileiro nunca esteve tão infeliz como em 2018, segundo a pesquisa O Relatório Mundial da Felicidade. Ainda de acordo com o estudo, os picos mais altos de felicidade no país foram registrados nos anos de 2009, 2011 e 2013. O relatório feito pela empresa de opinião avalia mais de 156 países e está em sua 7ª edição. O cálculo leva em consideração tanto questões subjetivas e pessoais quanto indicativos sociais e percepção sobre o governo. O ranking é composto pela medida de pontos de um país obtém nos últimos 3 anos. Em 2018, o brasileiro teve a pior resultado na série histórica e terminou em 36º lugar. A infelicidade é mais causada pela falta de políticas públicas, a falta de trabalho e o alto índice de desemprego. A violência e criminalidade. A violência está crescendo a cada dia, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Os crimes estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Nos jornais, rádios e TVs presenciamos cenas de assassinos, crimes e agressões físicas. A falta de um rigor maior nos cumprimentos das leis, aliadas às injustiças sociais, podem, em parte, explicar a intensificação desses problemas em nossos países. E a segurança. Nos 2 anos estudados, a carência de acesso ao serviço básico, água, esgoto, coleta de lixo e energia elétrica foi a que mais atingiu a população, 32,2% em 2011. A situação mais crítica foi verificada na região norte do país, onde 64,6% dos domicílios, chegando a 73% no Acre, não tinham serviços básicos. Já no Sudeste, apenas 14,8% não contavam com os serviços. Garantia dos direitos humanos para todos. Poluição. Este problema ambiental tem afetado diretamente a saúde das pessoas em nosso país. Os rios estão sendo poluídos por lixo doméstico e industrial, trazendo doenças e afetando os ecossistemas. O ar, principalmente nas grandes cidades, está recebendo toneladas de gases poluentes, derivados da queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo, gasolina e diesel principalmente. Esse tipo de poluição afeta diretamente a saúde das pessoas, provocando doenças respiratórias. Pessoas idosas e crianças são as principais vítimas. E a solução seria o saneamento básico.